chamo Cleverson, sou mestrando em Políticas Sociais pela Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro e hoje eu vim apresentar para vocês um recorte de um trabalho intitulado Direitos Linguísticos são Direitos Humanos, em busca da justiça sociolinguística nas aulas de língua portuguesa brasileira. Bom, há muito se discute no país sobre direitos linguísticos, especialmente no que diz respeito à língua de povos originários. No entanto, pouco se comenta acerca dos mesmos direitos quando estamos falando da língua portuguesa pensada, praticada e ensinada no Brasil. As línguas, numa perspectiva sociolinguística, são de sistemas complexos, variáveis, heterogêneos e sensíveis aos contextos de uso, indicando uma clara e indissociável relação entre língua, sociedade e indivíduo. Em termos objetivos, isso significa que a língua compõe parte da identidade do ser humano, justamente por estar relacionada a comportamento, práticas cotidianas variadas, interações inter e intrapessoais, entre outras questões. Direitos linguísticos nesse sentido têm a ver com a salvaguarda das produções sociolinguísticas de falantes praticantes de determinada língua e sua apropriação, análise e estudos por parte dos indivíduos, em especial na educação básica. Assim, é importante que as políticas educacionais do país estejam adequadas à concepção de língua mais atual que há, já apontada acima, que relaciona língua, sociedade e indivíduo, entendendo-a como uma unidade complexa e inseparável. A ideia de direitos linguísticos começa já na Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada em 1948, em que o seu segundo artigo diz que todo ser humano deve desfrutar de seus direitos e liberdades sem qualquer distinção, sendo uma delas a língua. Alguns autores separam, e algumas autoras fazem separação entre os direitos das línguas e os direitos dos povos linguísticos, dos grupos linguísticos. O primeiro caso tem a ver com normas e ações que buscam reconhecer, promover e preservar línguas, em especial aquelas consideradas minoritárias. Daí a importância, por exemplo, do Inventário Nacional da Diversidade Linguística, que é produzido pelo IFAM, aqui no Brasil. Quanto ao segundo termo, diz respeito a normas e ações que buscam garantir o direito de todo indivíduo de se expressar nas suas próprias línguas. Ainda temos a relação entre direitos e patrimônios linguísticos, em que a gente pode perceber, por exemplo, que as variedades linguísticas da nossa própria língua materna, que é, no nosso caso, é a língua portuguesa falada, pensada, praticada no Brasil, constituem também nosso patrimônio linguístico, constituem também parte da nossa identidade. E, portanto, é um direito nosso ter acesso a essas variedades, não só as variedades marginalizadas, mas também as variedades estigmatizadas, né, mas também as variedades prestigiadas. Então, tanto as variedades linguísticas que nós usamos enquanto sociedade, o nosso socioleto, como também as variedades prestigiadas pela sociedade. A ideia de justiça sociolinguística, a autora Sabala nos diz que ela usa essa noção para fazer referência a uma educação linguística que empodere os indivíduos e grupos subordinados nas batalhas sociopolíticas em torno da linguagem. Então, essa noção ela está circunscrita mais circunscrita ao âmbito da educação e da escola, e ela parte da ideia de que as desvantagens linguísticas devem ser assumidas como desvantagens estruturais. Ela aponta 3 objetivos da justiça sociolinguística, que é a valorização, legitimação e o acesso. Quanto à valorização, diz respeito à promoção da consciência e apreciação da variação e da diversidade linguística de todos os tipos e a compreensão da sistematicidade, da complexidade e valor cultural das formas e práticas linguísticas, tanto da própria pessoa como dos outros. Quanto à legitimação, tem a ver com promover a validade dos repertórios linguísticos dos estudantes para o uso comunicativo e simbólico no amplo espaço de esferas sociais, incluindo não só os espaços íntimos do lar e da comunidade, como também aqueles mais formais, públicos e institucionais. Quanto ao acesso, de acordo com ela, se refere à necessidade de ensinar e aprender as línguas, variedades e formas de falar legitimadas pelo poder. A valorização e legitimação de variedades marginalizadas de nenhuma maneira substitui o acesso a línguas e maneiras de falar dominantes por parte de todos os estudantes. Como eu já tinha dito anteriormente, há aquela relação que eu apontei entre patrimônio e direitos linguísticos. Como é importante que todos os indivíduos tenham acesso não só às variedades prestigiadas, mas também a reconhecer e a entender a importância das variedades estigmatizadas e as próprias variedades que são faladas, praticadas
por nativos e nativas de língua portuguesa falada no Brasil e em outros países. O objetivo deste trabalho, então, é analisar a BNCC, como a BNCC concebe a língua e a forma de ensiná-la, buscando uma aproximação com as categorias direitos linguísticos e justiça sociolinguística, entendendo-as como essenciais para as aulas de português brasileiro. Essas categorias procuram, quando bem trabalhadas, mitigar o preconceito linguístico, repensar as formas de ensinar línguas e mostrar às e aos estudantes que eles e elas são falantes e praticantes plenamente competentes em sua própria língua, sendo preciso agora compreender as variedades prestigiadas da língua e seus contextos de uso. A metodologia, então, foi uma análise documental qualitativa e crítica da BNCC à luz da sociolinguística. As categorias observadas na BNCC foram, especialmente para as áreas de língua portuguesa e linguagens no fundamental e médio, todas as habilidades e competências que têm a ver com a variação linguística e a concepção de língua adotada pelo documento, haja vista serem importantes e necessárias para alcançar o objetivo proposto. Então, aqui a gente pode perceber que a BNCC vem trazendo reflexões sobre, diz, né, que cabem também reflexões na educação básica, referentes ao fenômeno da mudança e da variação linguística que são inerentes a qualquer sistema e que podem ser observados em quaisquer níveis de análise, que é importante também reconhecer as variedades linguísticas como objeto de reflexão e o valor social atribuído às variedades de prestígio e estigmatizadas, que está relacionado a preconceitos sociais, deve ser tematizado. Portanto, então, uma das competências é compreender o fenômeno da variação, demonstrando atitude respeitosa diante das variedades e rejeitando preconceitos linguísticos. Então, com relação ao ensino médio especificamente, a competência 4 diz respeito à compreensão das línguas como fenômeno geopolítico, histórico, cultural, social, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de quaisquer naturezas. A habilidade de número 10 do ensino médio diz respeito a essa questão também. Os resultados encontrados, então, indicam que, embora a BNCC tenha suas contradições internas e, por vezes, esvazie discussões importantes como a própria variação linguística enquanto fenômeno e não conteúdo isolado nas aulas de língua, como fica claro em algumas partes da BNCC, não reconhecendo a importância de se trabalhar a variação em todos os níveis e todas as etapas da educação básica, somente em alguns momentos específicos, apesar de a BNCC dizer que a variação é um fenômeno que atravessa todas as línguas, em determinados momentos, em determinados conteúdos que precisam ser trabalhados na educação básica, a BNCC não reconhece a importância de se trabalhar também a variação nesses conteúdos, né? Só em alguns momentos específicos que fale necessariamente sobre variação linguística, que usam o esvaziamento da ideia de variação e de ensino e tratamento da variação na educação básica. Apesar disso, ela traz questões essenciais no que diz respeito ao tratamento da língua portuguesa brasileira em sala de aula, como entendimento de língua enquanto fenômeno complexo, variável, heterogêneo, a necessidade de combater o preconceito linguístico, a importância de trabalhar gêneros variados nas aulas, na intenção de oferecer instrumentais linguísticos para a leitura de mundo e da palavra e dar conta, assim, de usar a língua no cotidiano, independente da situação. Como considerações finais, temos que sabe-se, entretanto, que as políticas educacionais sem plena aplicação e, pior ainda, sem que sejam discutidas e praticadas pensadas nos e com os cotidianos escolares, como é o caso da BNCC do ensino médio, não têm condições de oferecer minimamente um bom trabalho com línguas na educação básica. Assim, o documento já possibilita às e aos docentes de língua portuguesa brasileira praticar a justiça sociolinguística em sala de aula, reconhecendo e valorizando os direitos linguísticos de suas e seus estudantes. Afinal, conforme nos afirma Campos, direitos linguísticos são, sim, direitos humanos. Aqui estão algumas referências. Muito obrigado.